dar as boas-vindas ao desembargador Sérgio Martins Moraes Piton. E, evidentemente, nós aqui costumamos fazer uma breve apresentação do expositor, e o desembargador dispensa maiores apresentações. Eu quero apenas dizer rapidamente um episódio que, para mim, marca a personalidade e o caráter do Dr. Piton, porque tive o privilégio de ser seu aluno na Faculdade de Direito da USP. E o professor Piton, ao final do curso, no 4º ano, processo penal, virou-se para a sala e disse, não sei se o senhor se lembra disso, faz tempo, né? Virou-se para a sala e disse o seguinte: olha, eu devo um pedido de desculpa a todos os presentes, porque nós chegamos ao final do ano e, dados os debates que se travaram durante as aulas, acabei tendo um atraso no programa e faltou o capítulo de habeas corpus, né? E acho isso indesculpável, mas então eu quero dizer que eu me sinto devedor de todos e me coloco à disposição para a qualquer momento nós falarmos sobre o assunto. E então alguém sugeriu uma aula que seria no sábado, já terminado o ano letivo. E o professor prontamente concordou com a ideia e nós então fizemos uma aula no sábado às 8h30 da manhã e simplesmente estavam todos os alunos. Esse episódio eu conto porque realmente ele é a expressão da capacidade do, agora não falo do desembargador, mas do professor Piton, e isso que eu acho que realmente faz com que ele seja tão querido por todos que conhecem suas aulas, e por isso ele foi convidado a vir até aqui hoje e gentilmente atendeu o convite para falar sobre a teoria dos recursos no processo penal. Então eu, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor. Então, antes, peço apenas que venha integrar a mesa o professor Flávio Acha, também diretor aqui da associação. Eu agradeço a apresentação que me faz o advogado Eduardo Carnelossi, mas observando que esta preocupação, este empenho não é meu, mas é, afinal de contas, um modo de ser do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Faz tempo, não é de hoje, que os integrantes desse departamento levam de modo extremamente sério os seus deveres para com o ensino do direito processual. E está aqui o meu colega de departamento, que sabe que se eu fiz isto, afinal, nada mais fiz do que atender a este hábito, a este costume, não é? De não faltarem com o seu dever os professores do Departamento de Direito Processual. Então não há mérito nisto pessoal. Eu, em todo caso, agradeço a gentileza da apresentação e passo a conversar com os senhores sobre a teoria dos recursos no processo penal. Eu, desde logo, faria uma observação. Normalmente, se abrimos os manuais, o capítulo tem outro título. É Teoria Geral dos Recursos. E eu, quando conversei com o Dr. Carnelossi, eu pedi a ele, por gentileza, tire o geral. Porque é difícil imaginar qualquer teoria que não seja geral.
Com efeito, denomina-se teoria a um conjunto de regras, também práticas, quando são pensadas como princípios gerais e se fazem abstração de uma quantidade de condições que, não obstante, têm influência necessária em sua aplicação. Ao contrário, se denomina prática, porque aí eu estou simplesmente reproduzindo o pensamento de Kant. Ele opõe a teoria à prática. Depois de ter dito o que ele pensa a respeito do que seja a teoria, esses princípios gerais pensados, ele diz, ao contrário, se denomina prática não a qualquer ato, senão ao que realiza uma finalidade e se acha pensado em relação com princípios de condutas representados universalmente. Vale dizer, esta ideia de teoria e de prática acham-se unidas por necessário, mas o que nos importa nesse momento é sempre dizer que a teoria ostenta uma unificação sistemática de diferentes conteúdos e conjunto de regras de inferência. Portanto, penso que nem se deve dizer teoria geral dos recursos, mas simplesmente teoria geral dos recursos no processo penal, teoria geral dos recursos no processo civil, teoria geral dos recursos no processo trabalhista. É evidente que eu não quero agora, abrir a discussão contra a teoria geral do processo. Mas é evidente que eu nego-lhe a existência. Mas não é o caso de discutir isso agora. Eu estou apenas me referindo à teoria geral dos recursos como algo inexistente. Vamos dizer, teoria dos recursos e no processo penal. O duplo grau de jurisdição consiste, dizem os autores, numa garantia constitucional imanente. Por que dizem que é imanente? Porque não se ostenta, não se mostra expressamente posto na Constituição o duplo grau. Diz que ele é deduzido, se quiser, do sistema exibido na Constituição quanto aos tribunais e sua competência. Penso que essa imanência desapareceu a contar do sistema garantista do artigo 8º, número 2, letra H, do Pacto de São José de Costa Rica, decreto 678, de 6 de novembro de 92. Vamos lá. Garantias judiciais estão no artigo 8º, letra H do número 2, direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Conforme o entendimento que se tenha do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, conforme o entendimento que se dê a esse preceito, o Pacto de São José de Costa Rica integra o sistema protetivo das liberdades públicas posto na Constituição. É minha opinião pessoal. Mas não é, por exemplo, o que tem decidido ultimamente o Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que o Pacto de São José de Costa Rica é uma lei ordinária. Pois bem, no nosso caso, penso que isto não mudará muito a questão.
porque se é uma lei ordinária, ela introduziu a ideia ostensiva do duplo grau. Em todo caso, eu prefiro entender contra o posicionamento do Supremo. É bem verdade que a diferença na votação foi de um voto no Supremo Tribunal, um só. Então é possível que o Supremo mude de entendimento a qualquer instante. Essa decisão não é uniforme, mas dizia o meu entendimento é que ele, Pacto São José de Costa Rica, acaba por integrar o sistema protetivo das liberdades públicas por força e efeito do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Maior. Pois bem, a necessidade de controle interno dos atos decisórios judiciais força a existência de recursos. Tal controle opera no plano da legalidade e no plano da justiça. Assim, o duplo grau volta-se ao reexame do erro no julgamento do mérito ou do erro quanto à decisão de matéria processual, ainda quanto às questões de fato e de direito injustamente solucionadas, e analisa decisões interlocutórias e finais. O que eu estou procurando dizer é que o sistema recursal tanto ataca os erros quanto as injustiças. E estes erros, ora são quanto ao julgamento do mérito, ora quanto à matéria processual. Convém que se, desde logo, distinga os recursos das ações autônomas de impugnação. Algumas diferenças práticas e simples. O recurso ocorre no mesmo processo e a ação de impugnação exige novo processo. No recurso desponta uma atividade continuativa. Então eu posso divisar o procedimento de primeiro grau e o procedimento de segundo grau, ou de grau superior de jurisdição. São ações de impugnação, o habeas corpus, o mandado de segurança contra ato jurisdicional penal, a revisão criminal e a esquecida unificação de penas, que é tratada muitas vezes como se fora um mero incidente que venha a ocorrer no processo de execução penal, quando na verdade a unificação de penas ataca a coisa julgada penal. Portanto, eu me atrevo a colocar dentre as ações de impugnação a revisão, a unificação de penas, mesmo sabendo que a lei de execução manda que nas decisões emergentes na unificação de penas o recurso cabente seria o agravo em execução. Mas isso é mais um erro técnico. O que nos importa é divisar a natureza jurídica da prestação jurisdicional. Ela modifica, ela altera a coisa julgada penal. Estas ações autônomas de impugnação, portanto, não se devem misturar com os recursos. Recurso é meio conferido pela lei para que a pessoa, parte ou quem pretenda sê-lo, prejudicada por uma decisão judicial, obtenha ali revogação, modificação, nulidade. Umas três hipóteses: revogação, modificação ou nulidade, mediante nova
cognição por tribunal de grau superior ou extraordinário. Volta-se, pois, contra decisão desfavorável que ainda não foi atingida pela preclusão ou não se tornou firme. Aqui cabe uma observação. Nós não vivemos uma época feliz em termos de direito. Por que não dizer o contrário? Vivemos uma época bastante infeliz em matéria jurídica, pela falta de aprimoramento técnico. Nós nos queixamos tanto do lixo autoritário e estamos reunindo um lixo democrático. Leis mal feitas, mal aprestadas e muitas vezes produzidas a toque de imprensa. Isto estou me referindo à área penal, processual penal. Ora, este conceito que eu lhes dei, que é corrente nos autores, nem sequer traz sabor de novidade, esbarra na malfadada 9099. A lei que regulou os juizados especiais criminais criou turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau, reunidos na sede do juizado. Isto é o artigo 82 da 9099. A evidência, o artigo 82 está fora do conceito que eu ofereci. Qual foi o resultado disto? Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes do plenário das turmas, interpretando normas da Constituição Federal de 1988, considerou-se o único tribunal no país competente para julgar habeas corpus contra decisões dos órgãos colegiados de primeiro grau, como são as turmas recursais de recurso nos juizados especiais criminais. Portanto, o artigo 82 da 9099 quebrou o sistema, ao ponto de não haver dúvida no Supremo Tribunal que o habeas corpus contra as turmas recursais, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Não é do Superior Tribunal de Justiça, não é de nenhum órgão que a organização judiciária do Estado venha viesse a estabelecer. Então, sempre que o legislador comete equívocos desta natureza, a realidade acaba por mostrar-lhe, de uma forma ou de outra, ou negando vigência social, ou quebrantando o sistema. Eu me referi a um habeas corpus, que é o último nesse sentido, que se refere ao plenário e às turmas. Como eu disse, é o habeas corpus 77.647 de Mato Grosso, em que foi relator o ministro Sidney Sanches, estabelecida, pois, a competência para o Supremo. Os recursos surgem como meios voluntários de impugnação no mesmo processo. Mostram-se, então, obviamente, como ônus processual. O duplo grau forçado, denominado recurso de ofício, surge como modo de evitar a coisa julgada mediante reexame necessário. Afirma-se que é condição de eficácia da sentença. Como processualista penal, eu não tenho muitos preconceitos quanto a isso. Apenas como uma
brevíssima observação histórica, o duplo grau forçado nasceu para as sentenças condenatórias de morte. Essa é a origem. Sempre que ocorresse e faltasse o recurso voluntário, o juiz recorria de ofício, para que, desde logo, não se cumprisse uma pena de morte por inércia, por omissão. Então, esta é a origem histórica do duplo grau forçado. Depois, esta ideia, já no século XVIII, pouco antes, século XVII, ela sai do processo penal para projetar-se naquilo que era de interesse do fisco. E depois é que foi para as outras espécies de causas de interesse de viúvas, menores, etc. Mas do direito penal, do processo penal, quando ocorrente condenação à pena de morte, foi ela para beneficiar o fisco. É manifesto que ela foi atender ao capitalismo monárquico português. É o rei sentado em cima da caixa. O recurso contém o direito de agir e o direito de reagir. Daí, muitos se referirem aos pressupostos e condições do recurso. Há várias classificações de recursos. Quanto à extensão, se diz, totais, parciais. Quanto ao fundamento, de fundamentação livre, de fundamentação vinculada. Quanto ao direito e o fato, em recursos ordinários e extraordinários. Tudo isso é tão simples e tão fácil que eu não vou me demorar muito nisso. Não é? Mesmo porque algumas dessas classificações, como esta, quanto ao direito e o fato em ordinário e extraordinário, a validade técnica desta última classificação é quase nenhuma. Mas vamos às regras básicas do recurso. Taxatividade. Dependem eles de previsão legal. Exibem casos e rol taxativo. Ou, se quiserem, números fechados. Note-se, sempre que na lei do processo não há recurso previsto, evidente que eu estou cuidando da teoria dos recursos no processo penal. Sempre que não há, a solução é simples. Ou cabe habeas corpus, ou cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional penal. Conforme o quê? Há de se verificar se foi atingida ou não atingida a liberdade de ir e vir. Se ocorre uma violação ou ameaça de violação à liberdade de ir e vir, o remédio jurídico processual será o habeas corpus. Se não, digamos, uma busca e apreensão absolutamente arbitrária, com um mandado, por exemplo, concedido à Polícia Militar em caráter genérico para devassar todas as casas do quarteirão. O remédio jurídico processual é mandado de segurança. Isso é muito importante, nunca acontece. Unirrecorribilidade. Para cada espécie de decisão judicial, há um único recurso determinado, salvo, atenção, isso para o processo civil seria perfeito, salvo no processo penal, nas decisões objetivamente complexas. E eu vou desde logo exemplificar com
com o artigo 608 do Código de Processo Penal. O protesto por novo júri não impedirá a interposição da apelação quando, pela mesma sentença, o acusado tiver sido condenado por outro crime em que não caiba aquele protesto. Então, convivência de dois recursos: protesto por novo júri e apelação. A apelação, entretanto, ficará suspensa, devia ser sobrestada, até nova decisão provocada pelo protesto. Então vejam, a regra a que eu me referi, a da unirrecorribilidade, guarda no processo penal esta exceção do artigo 608. Convivência de dois recursos contra a mesma decisão. Fungibilidade. A regra está prevista no artigo 579 do Código de Processo Penal, mas vale tão só para os recursos sem fundamentação vinculada. Porque se o recurso for da espécie que exige determinada fundamentação, evidente que eu estou me referindo ao recurso especial e ao recurso extraordinário, são recursos de fundamentação vinculada. Nestas duas hipóteses, não há que cogitar de fungibilidade. Para o recurso especial e para o recurso extraordinário, não há que invocar o artigo 579. Contraditoriedade. A regra também está prevista no artigo. Contraditoriedade. Exigem razões e contra-razões. Entretanto, eu lembraria o artigo 601. Findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas. Penso que este artigo 601 não foi recepcionado pela Constituição de 88. A regra da contrariedade, mais do que em qualquer outra espécie de processo, vai ser respeitada. Não é possível que se julgue um recurso da defesa sem razões. Quando isto sucede, o que é que têm feito os tribunais? Mandam arrazoar. Nem mesmo os tribunais aplicam o 601. Pelo menos, digo, os tribunais paulistas. Disponibilidade. No processo penal, a disponibilidade é relativa. Basta, afinal, ler o artigo 576 e 577. O Ministério Público não pode renunciar. Portanto, ele não dispõe do recurso. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Esta é uma regra no processo penal. As interlocutórias não admitem recursos, salvo as exceções que se acham no artigo 581. Por isso é que se diz que o artigo 581 abriga números fechados. É bem verdade que depois apareceram algumas leis extravagantes tratando de admitir recurso das interlocutórias. O exemplo que bem se pode dar é a lei de execução penal, que considerou que tudo quanto se faz no processo de execução, não é, termina numa interlocutória e deu como meio de ataque o agravo em execução. Nem é verdade que tudo que acontece no processo de execução termine por uma interlocutória. Eu acabei mesmo de referir a unificação de penas.
E, afinal, deixa de ser verdade que a regra no direito processual é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias nesta lei de execução penal. A interpretação dos preceitos, por isso, irrompe, a meu ver, restrita, consoante a magnitude da decisão desfavorável. Se ela não tinha o recurso específico, seria o recurso em sentido estrito e etc., não é? Em qualquer das suas modalidades. Se não está catalogado entre os recursos em sentido estrito, o que nós temos que fazer é deduzir as ações autônomas de impugnação. Mas eu prefiro a regra de serem irrecorríveis as interlocutórias no processo penal, salvo as hipóteses evidentes do 581. Pessoalidade ou personalidade. Os recursos só beneficiam o inconformado em regra. Ainda quem recorreu não há de ter a situação piorada ou agravada se inocorre recurso da parte contrária. É conferir, por favor, os artigos 574, 599 do Código de Processo Penal. O sistema todo proíbe a reformatio impégios, 617, 626, parágrafo único, sem esquecer a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Mas questiona-se a possibilidade de tal reforma para pior em sendo recorrente à acusação. Eu acho que aqui há um equívoco de quem sustenta isto, equívoco técnico. Eu acho que não se pode falar em reformatio in melius quando recorre o Ministério Público e o tribunal decide contra o recorrente. Eu acho que isto não é reformatio in melius. É que nós temos no processo penal algumas regras básicas que presidem o entendimento das ações penais de conhecimento de natureza condenatória. Não se trata propriamente de reformatio in melius, isto é, da decisão contrária ao Ministério Público que recorreu. O que se trata é da aplicação do favor rei ou do favor libertatis, que preside a interpretação, não é? Concreta, real, dos preceitos. O Ministério Público recorreu, mas verifica ao tribunal a ocorrência de uma nulidade daquelas. Por exemplo, como eu encontrei, o réu, o acusado, não tinha sido citado. Só, mais nada. Que fez o oficial de justiça? Certifico e dou fé, me dirigi ao distrito tal, e aí sendo, o aí sendo é muito importante, o aí sendo, entreguei a contrafé ao carcereiro, cacepou o número tal, que se comprometeu a entregá-la ao acusado, devolveu o mandado. Ninguém leu isto. O processo andou. Ele foi condenado, mas infelizmente a defesa não recorreu, mas o Ministério Público recorreu para agravar a pena. E o que se vai fazer, não? O processo está novo. Ela não foi citado. Citação em mãos do carcereiro.
Veda-se também a denominada reformatio in pejus indirecta. É evidente, se alguém recorre e obtém não a modificação nem a revogação, mas a nulidade, não é possível que na futura decisão desponte uma pena maior do que aquela que, afinal de contas, emergiu na primeira decisão que se anulou. Esta matéria é muito discutida atualmente, mas eu acho que o mesmo argumento que serviu há pouco, isto é, do favor rei ou do favor libertatis, serve para afastar qualquer dúvida quanto a isso, não é? Eu penso que é importante que se tenha o mínimo técnico necessário, seja para entendimento do sistema, seja para trabalhar com ele, mas nós não podemos ser escravos da forma. E é por isso que tantas vezes tenho dito da necessidade de distinguir a forma no processo do formalismo no processo. O formalismo no processo é uma moléstia das mais graves e que só prejudicam a concreção da justiça, seja ela qualquer. Objetivo dos recursos. O imediato encontra-se em obstar a preclusão. O mediato acha-se em forçar ao reexame da matéria decidida. Convém lembrar de que o motor do movimento processual desponta no sistema de preclusões. Outros preferem referir o denominado princípio do impulso processual. Dizer sistema de preclusão ou dizer princípio do impulso processual acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. A saber, avanço dos atos procedimentais em direção à decisão final, seja esta decisão final terminativa ou definitiva. A preclusão, portanto, leva o procedimento para frente e lhe impede o andar para trás. Por isso que processo tem um antônimo que se chama retrocesso. Ela também ostenta, a preclusão, a perda de uma faculdade processual. E aí eu lembraria o que todos sabem, mas que afinal de contas pode ser útil no desvendar da teoria do recurso. Preclusão temporal, não exercício do ato ou da faculdade processual. Preclusão consumativa, exercício de faculdade processual. E a preclusão lógica, cometimento de ato incompatível com outro antes praticado. Essas três espécies de preclusão estão a acontecer todo dia no processo sobre os olhos, muitas vezes distraídos. Imaginem a seguinte questão. Uma ação simples. Teria o promotor oferecido a suspensão do processo. Foi aceita, lavrou-se os atos e os termos que se deveriam lavrar, todos assinaram. Aí, neste momento, o promotor pega o processo e diz assim: eu não posso fazer esta proposta, eu me enganei, retiro a proposta. O juiz vem aos autos conclusos. Pois bem, lá
desponta uma nova decisão, dizendo o caso é mesmo de se fazer a oferta de suspensão e tudo mais, e afinal de contas fica mantido o que lá restou lançado. Tudo bem? Recorre o promotor e recorre o assistente de acusação. Ora, eles recorreram do quê? Da decisão do juiz. Assim. Só que a segunda nunca poderia ter existido. Jamais. O promotor se equivocou, se ele se enganou, se a proposta estava errada, ele devia recorrer da decisão homologatória da proposta. E não da segunda, ele já está falando prazo. Porque o juiz foi atingido pela chamada preclusão pro judicato. Ele não pode decidir duas vezes sobre a mesma matéria, ainda que o faça igualmente. Ele praticou o ato, é praticado. E de outro lado, o promotor não pode praticar atos incompatíveis. Resultado, isso acabou por atingir a tempestividade. Todos fizeram as suas contas a contar do segundo a decisão. É bom não esquecer que, por isso que eu me demorei um pouco na preclusão, bom não esquecer que a preclusão engendra a coisa julgada formal, dita preclusão máxima. Engendra também, não é? Natureza da decisão sujeita a recurso. Ato decisório submetido à condição suspensiva. Assim, sem mostrar eficácia plena, até ocorrer a preclusão, com ou sem substituição por outro ato decisório de grau superior que o confirme, reforme, modifique ou anule. Efeito dos recursos. Devolutivo, importando a extensão total ou parcial e a profundidade. O suspensivo, do artigo 594 e 596 do Código de Processo Penal, e o iterativo ou regressivo, como querem alguns, ou como querem alguns, ou, melhor dito, juízo de retratação. Tanto faz, não é? Em melhor técnica se deveria dizer juízo de retratação, mas vários autores falam em efeito regressivo, efeito iterativo. Sobre a extensão subjetiva dos recursos, eu só lembraria aos senhores, o que todos sabem, que é o artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso, interposto por um dos réus, ser fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Isso é efeito extensivo do recurso, não é? Vamos ao juízo de prelibação ou de admissibilidade dos recursos, que é o instante do procedimento emergente após a sua dedução. Tal juízo limita-se a verificar a presença ou a ausência de requisitos para que se chegue ou se alcance o juízo de mérito recursal, ou se lhe analise o pedido. Aqui a palavra mérito
toma o sentido de pedido recursal. Requisito, isto é um modo de ver pessoal, é o que, de modo necessário, se exige, se requer, para o fim de o recurso ser conhecido. Eu estou pensando naquele velho conceito de Leibniz, o requisito e a condição logicamente anterior a qual suspende a produção de um efeito. Isso ainda vale para hoje. Penso, que não se deva tomar a palavra requisito como sinônimo de pressuposto. Este é um erro muito comum. Se o recurso termina não conhecido, estabiliza-se o ato decisório por ele atacado, ou acuou. Ocorre a preclusão ou a coisa julgada. O recurso, tanto que conhecido pelo tribunal ad quem, pode ou não ser provido. O deciso, então, emergente, substitui o do órgão a qual, pouco importando qual seja. O juízo de admissibilidade, mostre-se positivo ou negativo, ostenta natureza jurídica declaratória dos aludidos requisitos. Classificação dos requisitos recursais. Eles se apartam em requisitos objetivos e subjetivos. E isto está na visão comum dos processualistas. Despontam requisitos objetivos. Cabimento. Acha-se na previsão legal dos recursos em face da decisão atacada. Saber, pois, se ela emerge ou não recorrível. E, portanto, diz com o quê? Com a taxatividade que nós acabamos de examinar. Adequação. Cada espécie de ato decisório há de ter recurso certo, ou se quiserem, apropriado, já previsto na Constituição da República, nas leis do processo e, por fim, nos regimentos internos dos tribunais. Há aqui uma dúvida, que nem eu apenas estou me referindo à dúvida, acho que não seria o caso de aprofundar o tema. No último voto proferido no Supremo Tribunal Federal, já me lembro do Rio Grande do Sul, foi ministro da Justiça. Brossard. No último voto proferido por Paulo Brossard no Supremo Tribunal Federal, um voto tem 60 páginas. Ele procura demonstrar a prevalência do regimento interno dos tribunais sobre o Código do Processo. Eu não vou hoje, nem é caso de se debater este tema. E, para dizer bem a verdade, não estou eu preparado para debater. Não vim com este espírito. Mas, de qualquer sorte, nós temos que pensar que o recurso apropriado, o recurso adequado, está na Constituição, está nos códigos de processo, está no regimento interno dos tribunais, restando só a dúvida de se prevalece o regimento ou o código. É uma matéria interessante a ser examinada. Este requisito da adequação é evidente que ele se abranda com a regra da fungibilidade. Menos, é evidente,
naqueles recursos ditos de fundamentação vinculada. Tempestividade, atendimento do prazo recursal. Nem é preciso dizer que esse prazo irrompe preclusivo. Entretanto, motivo de força maior pode, contudo, relevar-lhe a perda. Nós temos no Código de Processo Penal dispositivo expresso, que é o do artigo 798, parágrafo 4º. Lá no fim do Código, ninguém mais lê, não é? No 798, parágrafo 4º. Não se incomode que é contado 1400 no Código de Processo Civil, o pessoal também não lê. Recorde-se de que existe o ônus processual de recorrer. Quem não o suporta pode sofrer ou padecer prejuízo. É ônus. Regularidade procedimental. O recurso guarda o afeiçoamento à figura que a lei lhe der, em regra. A regularidade formal, entretanto, não deve decair no mero formalismo, muito em especial em face da sentença condenatória. Tal requisito mais opera para além do primeiro grau de jurisdição quando deduzido. É no segundo grau é que mais se exige a regularidade procedimental, exatamente por causa dos recursos vinculados. E por fim, inexistência de fato impeditivo e de fato extintivo. Fato impeditivo, renúncia, emerge como manifestação e comunicação de vontade de não recorrer. Eu acho muito conveniente, embora pareça uma afetação, a distinção entre manifestação e comunicação de vontade. Eu lembraria que esta distinção, pelo menos ao meu aviso, foi pontualmente posta por Pontes de Miranda. Há manifestações de vontade que não implicam em comunicação, mas há outras que exigem a comunicação de vontade. A renúncia emerge como manifestação e comunicação de vontade de não recorrer. Tão só o acusado, querelado e querelante permite-se que renuncie, jamais o Ministério Público. Nada impede, na ação penal de iniciativa privada, a ocorrência de preclusão lógica, evidente, pratica ato incompatível com a vontade de recorrer. Aquele famoso exemplo de convidar o acusado para padrinho, batismo de seu filho. Não pode mover ação penal por injúria, calúnia e difamação. Pode. O que implicaria admitir a existência de renúncia tácita, mas, diga-se, do querelante. Desponta qual fato impeditivo ainda o acusado por infração ao artigo 12 e 13 da Lei de Entorpecentes não poder apelar sem recolher-se à prisão. Isto é o artigo 35 da Lei 6.368. Eu estou apenas lhes dizendo que é o pensamento de boa parte da doutrina, embora não seja o meu. Estou me referindo ao artigo 35 da 6.368. O juiz também pode decidir de modo fundamentado, ao condenar, que um imputado não pode apelar em liberdade se o crime for havido como hediondo. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90. Também é uma notícia que dou para que isso não passe assim, mas não é o meu entendimento, porque ainda escrevi recentemente sobre a inconstitucionalidade desses preceitos.
penso que, seja num caso, seja no outro, no mínimo, se deve pensar na denominada presunção de inocência. No mínimo. Eu entendo que, na verdade, houve uma indébita interferência do legislativo no judiciário, ao dizer como o juiz deve julgar. Eu acho que o legislativo não pode dizer uma coisa dessa. Então, a inconstitucionalidade para mim começa aí, no instante em que o legislador diz como o juiz deve decidir uma questão. Então não precisa de juiz. Entretanto, aqueles que não adotarem esse meu posicionamento, que pensem na denominada presunção de inocência. Fatos extintivos, disse eu, fatos impeditivos, agora os extintivos. Desistência consiste em manifestação e comunicação de vontade em não mais querer julgar do recurso. Não preciso dizer que o Ministério Público acha-se proibido de desistir. É o artigo 576. Agora, dois casos. Um, que eu acho que foi atingido pela Constituição, outro que não. Deserção, que é um fato impeditivo. Digo eu que é um fato extintivo. A deserção implica em ato da parte, o qual extingue o direito de recorrer. São os dois casos: fuga do acusado após a interposição do recurso. Eu não aceito mais este artigo 595. E nem preciso dizer que aí é de novo o problema da presunção de inocência, que vem a reboque do favor rei ou do favor libertatis. Mas a outra hipótese, eu acho que é fato extintivo, sim, deixar de preparar o recurso nas ações penais de iniciativa privada. É o que está no artigo 806, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Falta de preparo. Recurso. Nós falamos dos requisitos objetivos, vamos falar dos requisitos subjetivos dos recursos. Terminamos os objetivos, vamos aos subjetivos. Sucumbimento. Eu, na época em que estudava, eu não localizei nos dicionários a palavra sucumbência. Agora, o Aurélio coloca tudo que ele quer lá no dicionário, né? Então a palavra sucumbência aparece, né? Mas eu continuo preferindo a palavra sucumbimento. Mas os senhores arrimados no Aurélio podem continuar usando, não é, sucumbência, que não é português, mas também não tem importância. É a situação desfavorável entre o que se pediu e o que se obteve, ou o prejuízo provocado pelo ato decisório, que não é a mesma coisa. Então, a situação de sucumbimento, ela pode ostentar duas faces. A primeira, situação desfavorável entre o que se pediu e o que se obteve, ou o prejuízo provocado pelo ato decisório, numa visão mais ampla, inclusive para abarcar ao terceiro. Ambas as ideias ainda afloram insuficientes. Alargando o conceito, se diz: é a situação que decorre do não atendimento de expectativa juridicamente possível. Eu estou citando textualmente Grego Filho, Vicente Grego Filho. Eu acho que essa a ideia foi muito bem posta por ele. Eu até vou repeti-la porque acho melhor do que a minha nesse lance. Ele alarga o conceito
e especialista como é da intervenção do terceiro, da compreensão da atividade dos terceiros, me parece que ele foi muito feliz aqui. É a situação que decorre do não atendimento de expectativa juridicamente possível. Legitimidade para recorrer. Depois, segundo requisito subjetivo. Acha-se ela lançada no artigo 577 do Código de Processo Penal, mas de modo bastante imperfeito. Assim, o assistente da acusação tão só pode recorrer da decisão de impronúncia, da absolutória e do ato decisório que extingue a punibilidade. Não se permite em boa técnica, é meu entendimento, conheço perfeitamente o voto de Vicente Cervichiari, conheço perfeitamente, mas não é o meu entendimento. Eu acho que em boa técnica não pode o assistente de acusação recorrer para aumentar a pena. Ele não tem a titularidade desse direito. Qual é o direito? Reparação do dano ex-delito. Na ação de iniciativa pública, não tem o particular ofendido outra razão de lá estar, senão de ir em busca da reparação do dano nascente no crime, seja ele material ou moral, pouco importa. Mas não tem legitimidade para recorrer simplesmente para aumentar a pena. O Ministério Público pode recorrer seja na qualidade de parte, seja como fiscal da lei. No último caso, tirante a ação penal de iniciativa privada, se absolutória a sentença evidente. Vejam, há quem entenda a precisão de oferecer uma outra classificação dos requisitos. E aí dizem que não são propriamente requisitos, são condições e pressupostos. Então, tudo quanto eu disse pode ser lançado numa outra classificação, falando-se em condições dos recursos e pressupostos recursais. É evidente que esta classificação, ela sofreu influência das condições da ação e dos pressupostos processuais, que curiosamente não tem universalidade, não é? São do nosso Código de Processo, de alguns outros códigos, mas não tem essa universalidade. Não são todos os sistemas processuais que adotam as condições da ação e dos pressupostos processuais. Eu no processo penal até não levo muito a sério essa história de condições da ação, mas também não vem ao caso. Pois bem, rapidamente, só para os senhores irem comparando, não? Condições de admissibilidade do recurso, possibilidade jurídica, tinha que ser, não é? Que no fundo é a recorribilidade da decisão ou cabimento dentro do sistema. Legitimidade de recorrer e interesse em recorrer. É lógico, o interesse de recorrer é adequação, mais necessidade ou utilidade, ou se quiserem, o resultado prático do recurso ou proveito ao recorrente, não é? E pressupostos recursais, em paralelo aos pressupostos processuais, não é? Investidura do juiz ou tribunal, se quiserem, juiz natural ou competente, capacidade de quem formula o recurso, de ser parte, de estar em juízo e apostulatória, regularidade formal, volto a insistir, sem sacramentalidade. É importante insistir nisso, porque eu às vezes vejo decisões na faixa do processo penal que são de uma burocultura judiciária que espanta.
na vazante do século, não? Tempestividade sob o enfoque da inteireza dos prazos e interpretação em favor do recorrente, evidente. Afinal, o tribunal nunca deve ser algo que se defenda de recursos. É um absurdo o tribunal se defender de recursos. Seja ele o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, não importa. Os tribunais não existem para se defender de recursos. Se o sistema é imperfeito, muda-se o sistema. Mas não é possível criar obstáculos, não é? Muitos deles de claro artificialismo para não se chegar lá. Não é? Como, por exemplo, no crime, não juntou a procuração no agravo do indeferimento do recurso extraordinário, quando no processo penal não há procuração em regra, e não se conhece o recurso porque não tinha procuração, e aí se diz, não, mas a procuração foi abudiata, e aí diz, como abudiata? O que será isso? Não é verdade? Isso é de um artificialismo, quer dizer, o tribunal não pode defender-se de recurso. Se o sistema é falho, emenda-se o sistema. Inexistência de fatos impeditivos instintivos, preclusão, renúncia, desistência, deserção. Meus senhores, eu não quero cansá-los mais. Penso que, num tempo breve, fiz o quanto podia. Lamento se não estive à altura da cultura dos senhores. Muito obrigado. Nós agora vamos abrir para perguntas, e aqueles que quiserem formulá-las, eu peço que, inclusive, podemos fazer por escrito, mas quem quiser fazer, normalmente o professor Piton não tiver objeção, eu penso que talvez isso facilite a exposição. Não tem nenhum objeção. Então, se alguém quiser formular a pergunta, professor Piton. Eu, Flávio, acho. Eu estou no meio dos dois para evitar. Isso acontece. Uma pergunta, no sentido rigoroso do termo, mesmo. Em primeiro lugar, professor, mal sabia eu que, vindo aqui participar da reunião de diretoria, acabaria aqui desfrutando, relembrando os tempos em que fui e continuo a ser, mas que tive a oportunidade e privilégio de ser seu aluno. Eu que Não agradeço. vamos entrar em datas, nada disso, de parte a parte. Hoje, participando da banca com o professor Dinamarco e com o professor Junqueira, eu dizia que eu estava muito feliz de participar daquela banca, porque os dois eram os meus dois grandes mestres, o professor Junqueira 4 anos na graduação, o professor Dinamarco no pós-graduação. Depois o professor Junqueira falou, você não me fala isso assim em público, sem nenhum constrangimento. De qualquer modo, nem sei se eu me arrisco aqui, mas já que pedi a palavra, parabéns, professor, nem precisaria dizer, também como diretor desta casa, me sinto em condições de agradecer a sua presença aqui. Uma coisa que me vai pela cabeça, nessa ideia de teoria geral dos recursos, que na verdade entendo perfeitamente quando o professor nega essa ideia de teoria geral, porque a peculiaridade do direito material acaba dando uma afeição ao direito processual que acaba talvez reduzindo a muito pouco a validade metodológica da teoria geral. Entendo perfeitamente. Mas fico pensando particularmente na questão do efeito devolutivo dos recursos. Vamos pensar mais no recurso ordinário, recurso de apelação, vamos dizer assim. O artigo 515 do Código de Processo Civil diz lá no seu caput, que é uma regra geral, digamos assim, não é teoria geral, mas uma regra geral, que o recurso devolve, a apelação devolve ao tribunal a matéria impugnada. A ideia de que tanto se devolve quanto se apela, etc. Depois do parágrafo primeiro. Depois, no parágrafo, Isso mesmo. a questão da profundidade, como diz a parte da doutrina, pelo menos a profundidade, vez que o caput estabeleceria a extensão
da devolução, o que se imputa. E, em profundidade, como diz Barbosa Moreira, nós deveríamos estabelecer com que material o tribunal há de proferir o seu julgamento. E, então, são as questões que são devolvidas ao conhecimento do tribunal. No processo civil, excetuando, por exemplo, questões mais delicadas, como da prescrição, que encontram alguma divergência, a qualificação que se possa dar da prescrição, a ideia de que, se o órgão de primeira instância julgou o mérito, que o tribunal pode e deve julgar o mérito, ainda que aprecie questões não apreciadas em primeiro grau de jurisdição, isso sem violar a garantia do duplo grau de jurisdição, isso sem comprometer o devido processo legal, etc. Mas eu pediria até uma explicação ao professor, no tocante particularmente ao processo penal, ao direito penal, se ele muda essas questões. Digamos o seguinte, digamos que o juiz em primeira instância havia lá a alegação defensiva de atipicidade ou em caráter eventual de, sei lá, de exclusão de culpabilidade. Digamos que o juiz tenha dito que o fato era atípico. Se eu pergunto, se o tribunal afasta a atipicidade, portanto afirma atípico o fato, eu pergunto, no processo civil não teria dificuldade de responder. No processo penal, ele poderia passar diretamente ao julgamento deste segundo fundamento, que não teria sido apreciado na instância anterior. Isso até vale não só para os recursos, digamos, ordinários, mas até para o especial, eventualmente, porque ele diz na súmula 400 e não sei o que lá, que conhecendo o tribunal passa a apreciar, aplicar o direito e aplicar o direito aos fatos. Então, é uma dúvida que fica para mim, porque talvez no processo, e até referendar a crítica que fez o professor, de que o direito material dá uma afeição diversa às regras de direito processual. Então, é uma dúvida só que fica para mim, professor. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Eu fico extremamente honrado pela sua observação, e ela só vai enriquecer o nosso trabalho aqui, porque esta é uma questão, eu gostaria até de mudar um pouquinho o seu exemplo, para concretizar num caso que é corriqueiro, não é? E que se verifica a confusão que cai em alguns processualistas penais ao não perceberem a matéria com que estão trabalhando. Nem todas as comparações são felizes. A que eu vou fazer agora talvez não seja, mas espero que ajude a aclarar. Admitamos que o condenado entre com uma revisão criminal e alegue que foi condenado manifestamente contra a prova dos autos. O relator examina, diz: isso não é verdade. Ele foi condenado consoante a prova dos autos. Mas aí o relator vê uma nulidade. Não está no pedido. O que deve fazer o relator? Muitas vezes já se decidiu que ele deve não enxergar a nulidade, o que é, a meu ver, um total absurdo, porque ele deveria dizer que, não obstante não constar do pedido de revisão a questão da nulidade, ele vai conceder a revisão por este motivo, afastando a argumentação e o pedido da condenação nascente como evidentemente ou manifestamente contrária à prova dos autos. Outros entendem que, por amor à técnica, deveria o relator dizer assim: julgo improcedente a revisão, mas concedo habeas corpus de ofício. Isto é um remendo. É claro que é um remendo.
O que quero dizer é que se eu estou cuidando de uma ação penal de conhecimento de natureza condenatória e o recorrente é o acusado, a profundidade do recurso é aquela que for necessária para bem julgar. Se, entretanto, o recorrente é o Ministério Público ou querelante, já penso de modo diverso, tanto devoluto quanto apelante. Por que é assim? Por quê? Venho eu de uma escola de processualistas que entende que a ação penal de conhecimento de natureza condenatória é o escudo, o anteparo, a proteção que o legislador dá ao indivíduo, ao acusado, em face do eventual arbítrio estatal na imposição da pena e da medida de segurança. Então, digamos com palavras mais simples, a ação penal de conhecimento de natureza condenatória não é o modo pelo qual se pode ou existe para que alguém venha a ser condenado, ou para que se aplique uma sanção penal, mas é o meio pelo qual se há de procurar primeiro a inocência. É o favor rei sempre. É evidente que o meu pensamento não é vencedor. Eu tenho as minhas dúvidas até se a presunção de culpa não é o que mais acontece, a abstração feita da Constituição. Tenho até minhas dúvidas. Mas como isso ninguém escreve, fica só na dúvida não solucionada. Então digo eu, penso ter respondido a sua questão. Se o recorrente é o acusador, seja ele público, seja particular, limita-se a extensão e a profundidade no pedido do recorrente. Se, entretanto, o recorrente é o acusado, não há limites na cognição do tribunal para fazer justiça. Obrigado, professor. Fiquei muito honrado, professor. Professor Piton, tem aqui uma pergunta do advogado Maurício Faragoni, nos seguintes termos: qual o remédio processual cabível ou o recurso adequado para a hipótese de revogação do benefício da suspensão processual, artigo 89 da Lei 99 de 95, em razão de atraso no comparecimento mensal do réu, fixado pela decisão homologatória? Não sei. Nem pensei nisso. À medida que a gente envelhece, mente menos. Eu diria, desde logo, veja, eu não devoto muito acatamento à Lei 9.099. De forma que, a bem dizer, a ideia é muito boa e a sua concretização péssima. Isso no campo penal. No campo civil não tenho nem condições de aferir. Mas penso que se a Lei 9.099 não apontou o recurso cabente e ficar atingida a liberdade de ir e vir, é habeas corpus. Se não ficar atingida a liberdade de ir e vir, é mandado de segurança. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar o termo 999 e já sabendo da sua falta de predileção por ela, mas inclusive a respeito de um assunto já tratado no início da sua exposição.
e diz exatamente com o duplo grau de jurisdição. Eu queria, o senhor falou do assunto, mas eu queria ouvir de forma um pouco mais clara. O senhor entende ser cabível esse duplo grau que na verdade se resolve num único grau? Isto atende à garantia? Eu não sei se o senhor vai destacar aqui, dizer que eu já sei que eu já falei, mas eu queria uma coisa mais clara, do senhor, porque infelizmente, o senhor disse bem agora, as coisas aqui vão mal, né? As coisas vão mal. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. O Mário de Andrade escreveu uma obra que precisa ser relida a cada instante, que é Macunaíma, não é? Eu acredito que todos tenham lido, mas eu peço que releia antes de estudar 9.099. Porque esta é um processo penal, não é? Em que o promotor não acusa, o advogado não defende e o juiz não julga. Portanto, ai que preguiça! Não é? Pois bem, procurou-se encontrar uma fórmula de alívio para os tribunais, criando essas turmas recursais, compostas por juízes de primeiro grau. Diga-se a verdade, isto já estava no projeto José Frederico Marques, não é uma criação da 9.099. No velho projeto José Frederico Marques, no segundo projeto, não no primeiro, já estava lá como uma forma de desafogar. Agora, seria muito curioso analisar isso sobre o problema, sobre o enfoque, não é? do juiz certo, não é? Alguém que recorra quer ser julgado por juiz de mesmo grau. Isso aí. É um problema sério. Mas o que eu disse, de certa forma, trazia essa ideia, não é? Porque o conceito que eu dei de recurso não serve para 9.099, porque não vai a grau superior nenhum. É apenas um meio pelo qual turmas recursais, é um belo nome, não é? Turmas recursais, não é? Iriam analisar decisões de juízes de mesmo grau. É bem verdade que, para sustentar essa ideia, tem surgido processualistas dizendo que o duplo grau não é da essência do processo. Sabia disso? Porque tem que encontrar uma solução, não é verdade? Então a única solução é dizer: o duplo grau não é da essência do processo. Então ele existe ou não existe conforme o sistema. Por isso que é importante aquela observação que eu fiz: se o Pacto de São José de Costa Rica integra ou não o sistema protetivo das liberdades públicas, se ele está regido pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Porque se estiver, estas pessoas que estão sustentando isto não têm razão. Porque é fácil dizer que o duplo grau é imanente, não é transcendente. E sendo imanente, ele pode existir ou não existir. Não é da natureza do processo duplo grau, sustentam eles agora. Eu acho que é sim.
Eu acho que é. Eu acho que é pela simples razão de que, por várias vezes na história do processo, por várias vezes, eu estou falando de milênios, a ideia de impedir recurso sempre emergiu, mas sempre também o povo forçou para que existissem recursos. Isto é, ninguém condenado no crime há de se satisfazer com a condenação. Por favor, isso não é humano. Não é humano. A não ser casos patológicos, evidência, homicídio passional, aquela coisa que o sujeito, se pudesse, batia na porta da penitenciária, eu quero cumprir 30 anos, aquelas coisas. Mas fora isso, ninguém se conforma. Então penso que na verdade, isto não só violou de fato o juiz natural, que é isso que o senhor queria dizer, e que eu tentei dizer de um modo elegante, não é? Como também obrigou o Supremo Tribunal a essa decisão de chamar a competência para o habeas corpus, que ataque decisão da turma recursal. E aqui tem uma pergunta que eu já vou emendar, que é exatamente sobre isso. O advogado João Luiz pergunta se o senhor tem conhecimento de qual é a fundamentação dessa decisão relativa à competência para julgar habeas corpus pelo Supremo. E eu aproveito a pergunta para dizer se essa decisão não seria anterior e, portanto, já não estaria em desuso hoje àquela outra do próprio Supremo que entendeu competir ao Superior Tribunal de Justiça. Não, é que, veja bem, eu vou ler textualmente a decisão do Supremo, que é fácil de deduzir depois. Eu vou ser textual. Até doutor João Luiz, se quiser anotar, é o habeas corpus 77.647, relator ministro Sidney Sanches. Supremo Tribunal Federal diz o acordo, estou sendo textual, estou abrindo aspas, em vários precedentes do plenário e das turmas, interpretando normas da Constituição Federal de 88, considerou-se o único tribunal no país competente para julgar habeas corpus contra decisões dos órgãos colegiados de primeiro grau, como são as turmas recursais de recursos do Juizado Especial Criminal, dos Juizados Especiais Criminais, digo. O que afinal de contas disse o ministro Sidney Sanches é que o sistema recursal é primeiro constitucional, depois, num segundo plano, ele desponta nos códigos de processo, para ir depois para o regimento, se quiserem entender de modo diferente, mas para o regimento interno dos tribunais. Ora, como dentro do sistema constitucional não há esta escala de recursos para as turmas recursais, e como a Lei 9.099 não podia criar esse sistema, porque a atribuição específica da Constituição, a única solução que sobrou ao Supremo foi chamar a competência para si. É esta a razão. Porque os problemas de competência são questões que se resolvem primeiro na Constituição, sempre. Mas primeiro se vai. Depois para as leis do processo e depois para os regimentos internos dos variados tribunais, ou, se quiserem, primeiro para os regimentos internos dos tribunais, se quiserem seguir o ministro. É isso. Mais alguém tem pergunta a fazer? Professor, permita-me fazer uma pergunta? Por favor. Fora. Mas creio eu que uma decisão pelo Juizado Especial Civil sobre um chefe
Não, é que ele entrou dentro da esfera criminal. Ah, desculpe. Houve a decisão, nessa decisão houve um acordo entre as partes e foi homologado. Posteriormente, ainda antes desse acordo ser cumprido, a parte que se julgava vítima pelo chefe entrou com processo criminal. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Não estaria aí havendo uma dupla decisão? Porque Esse processo criminal é natimorto. é isso que eu gostaria de É natimorto. para vocês. Natimorto, aliás, isso se deduz da própria 9.099. Eu entendi. Ele está natimorto. O senhor vai ver que este chamado, bom, no caso era civil, não é? Este acordo, ele se protrai, se projeta na esfera penal. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. É uma ação penal se emergir natimorto. Houve processo de condenação. E eu entrei só na parte de apelação e pedi nas preliminares que o processo fosse anulado em razão dessa publicação. Na verdade, o senhor levantou uma prejudicial civil no processo penal, uma linguagem bem técnica, não é isso? Não usei naturalmente. É uma questão prejudicial civil no processo penal. O senhor não vai encontrar muitas decisões a respeito. Essa é uma matéria muito interessante das questões prejudiciais civis no processo penal, salvo evidente aquelas que todo mundo conhece, que é do estado das pessoas. Essa todo mundo conhece, né? Mas nas outras não. Então, imagine, só para ver o quanto o senhor tem razão, depois eu vou lhe dar a fonte, tá bem? Imagine o senhor o seguinte: cuida-se de uma ação penal por furto. E lá no cível, o pretenso, o suposto ladrão, o acusado, move uma ação em que ele se afirma dono da coisa móvel subtraída. E lá no cível obtém uma decisão favorável que vem a transitar em julgado. Enquanto isso, está correndo a ação penal por furto. Pergunto ao senhor: existe ou não existe uma séria prejudicial civil neste processo penal por furto? Pois a coisa não é mais alheia, é própria. O senhor vai encontrar este exemplo, não é meu, não é? Numa obra de Guzmão. É um processualista antigo, mas serve para o senhor ver que, além dos chamadas prejudiciais quanto ao estado das pessoas, outras prejudiciais civis podem emergir no processo penal. Eu tive a oportunidade de erguer também uma prejudicial civil no processo penal, mas infelizmente, eu era advogado naquela ocasião, mas infelizmente o relator preferiu não examinar a minha prejudicial e absolveu o apelante. Então eu não fiquei sabendo se eu não é? Não havendo mais perguntas e também já estamos nos aproximando das 9 horas da noite, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os que aqui vieram para essa exposição e novamente agradecer ao professor Piton, que nos brindou com mais essa aula, e dizer que eu falei do desembargador Piton, falei do professor Piton, e não posso encerrar sem dizer que ele vem à Associação dos Advogados na qualidade de representante dos advogados no tribunal hoje. E a presença do Dr. Piton no tribunal, lá levado pelo 5º Constitucional, é certamente motivo de
reflexão para aqueles que propugnam a extinção dessa forma de governo nas cortes. Então, professor, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de ter vindo e esperamos ter um breve novamente aqui. Obrigado. Muito obrigado.